Existe um medo que não precisava de rosto. Hoje, você vai descobrir como uma simples perna se transformou em um dos maiores mistérios urbanos do Brasil. E por que essa história ainda assombra consciências? A perna cabeluda. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Durante décadas, moradores de Recife relataram encontros com algo impossível de explicar. Não era um fantasma completo. Não era um animal comum. Era apenas uma perna, grande, peluda, que surgia no escuro e perseguia pessoas. O medo não vinha do que se via, vinha do que não se conseguia entender. Segundo relatos populares, a perna cabeluda aparecia principalmente à noite, em ruas vazias, becos, áreas pouco iluminadas. Não atacava da forma tradicional, perseguia, encurralava, aterrorizava e, em muitos casos, desaparecia sem deixar rastros. Para muitos estudiosos do folclore urbano, lendas assim surgem quando uma sociedade tenta dar forma a medos difusos. Medos que não encontram explicação imediata. A perna cabeluda nasce como narrativa, mas se sustenta como sensação coletiva. E sensação, quando compartilhada, ganha força. A maioria dos registros situa a popularização da lenda entre as décadas de 1970 e 1980. Um período de intensas transformações urbanas, crescimento populacional acelerado, expansão desordenada, desigualdade social visível. Segundo análises sociológicas, ambientes assim favorecem o surgimento de narrativas de medo, porque a cidade muda mais rápido do que a sensação de segurança. A noite passa a ser vista como território incerto, e o incerto precisa de um rosto, ou, nesse caso, de uma forma. Não existe comprovação histórica de um evento específico que tenha originado a lenda. O que existe são ondas de relatos. E ondas de relatos indicam algo importante: um clima psicológico coletivo. A perna cabeluda surge nesse contexto, como expressão de um medo urbano. Os relatos apresentam padrões. Uma perna grande, coberta de pelos, com movimentação própria. Algumas versões descrevem a perna saltando. Outras dizem que ela corre. Outras afirmam que surge parada e depois se move. Em certos relatos, a perna exala mau cheiro. Em outros, emite sons. Nem todos os pesquisadores concordam sobre a uniformidade dessas descrições. O que é comum, porém, é a sensação de perseguição. Não é um ataque direto, é um cerco psicológico. Para muitos estudiosos, esse tipo de narrativa aponta menos para um ser literal e mais para uma experiência de pânico. A forma é simples, mas o efeito é profundo. Há registros de menções em jornais locais, programas de rádio, conversas públicas. Esses registros não confirmam a existência da criatura, mas confirmam a circulação da história. E isso é historicamente relevante. Quando um mito entra na mídia, ele deixa de ser apenas oral. Ele se torna parte do imaginário documentado. A imprensa não cria o mito, mas amplia sua presença. E quanto mais pessoas escutam, mais pessoas reinterpretam. A perna cabeluda se fortalece nesse ciclo. Existem explicações possíveis: trotes, crimes isolados, pessoas usando fantasias, ilusões provocadas por baixa iluminação. Há também o fenômeno da histeria coletiva. Quando um boato se espalha, a mente passa a interpretar estímulos comuns como ameaça. Um arbusto vira algo em movimento. Uma sombra vira perseguição. Essas hipóteses não invalidam a lenda. Elas explicam como ela pode surgir. A diferença é importante. Figuras que perseguem, que punem, que surgem no escuro. Elas existem em diversas culturas.
Para muitos estudiosos, essas figuras representam arquétipos, modelos simbólicos repetidos ao longo da história. A perna cabeluda se encaixa nesse padrão. Não precisa ser completa, não precisa falar, basta existir. Ela é o medo em movimento. Segundo algumas interpretações, a perna cabeluda aparece em histórias ligadas a comportamentos considerados desviantes, andar tarde, frequentar certos lugares, transgredir normas sociais. Nesse sentido, a criatura funciona como aviso simbólico, não como lei, mas como narrativa de controle. O medo educa, e isso atravessa séculos. Só um recadinho. Se você está gostando desse tipo de história, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o nosso canal e leva essa lenda ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. A mente humana precisa dar forma ao medo. Quando não entende, cria imagem. Quando não controla, cria símbolo. A perna cabeluda é isso, um espelho, não do que vive fora, mas do que vive dentro. A lenda aparece no premiado filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Na obra, a referência aparece como elemento de atmosfera, não como criatura literal, mas como símbolo de ameaça invisível. Isso reforça algo importante. A ficção adapta, reinterpreta, atualiza, mas não substitui tradição nem estudo histórico. A presença da perna cabeluda na cultura pop mostra que o medo que a criou ainda existe. Não é apenas uma lenda, não é apenas invenção, é um símbolo de medo urbano, de culpa, de limite, de consequência. Enquanto existir medo na noite, histórias assim continuarão nascendo. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer mais uma lenda do nosso país, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Para você, a perna cabeluda é mais um medo coletivo ou um símbolo de algo mais profundo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão hypar, o valeu demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, o seu like, comentário e presença aqui já fazem toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.